Estamos dando início à nossa live. Você que puder já ir chegando e compartilhando a nossa live em nome de Jesus. Compartilhar, enviar para alguém. Você que já faz parte dos grupos de jejum. Ontem eu não consegui estar abrindo o terceiro grupo. Vou estar fazendo isso hoje. Temos aí algumas pessoas que querem entrar. E para estar participando, né, do terceiro grupo, para a gente poder conseguir enviar tudo que a gente já enviou nos outros grupos. Hoje é sexta-feira, nós conhecemos como a sexta-feira Santa, sexta-feira da Paixão. Hoje representa, né, o dia da crucificação de Jesus, o dia em que Jesus foi crucificado. O meu celular está travando, não estou conseguindo mexer na tela dele. Mas é isso, hoje representa o dia da crucificação. As pessoas conhecem como sendo a Sexta-feira Santa, a Paixão, né, a Sexta-feira da Paixão. Mas para nós cristãos temos a consciência que todo dia devemos lembrar que Jesus, ele deu a vida por nós. Nós que somos cristãos temos que ter essa consciência. Paz, Senhor, Jaque. Tudo bem, Jaqueline? Juliana, Ivone, Clê, Eliane, Carlos, sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa live, nosso devocional. Hoje é o devocional de número 3, é o devocional de preparação para o jejum de Esther. E eu já quero abrir minha live, como todos os dias nós estamos fazendo aqui, declarando uma palavra da parte do Senhor, que foi a primeira palavra que Jesus trouxe quando ele começou o seu ministério. Ele abriu a Bíblia, ou melhor, abriu o pergaminho, e estava essa palavra aqui, e ele declarou no templo: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Eu quero dizer, o Espírito do Senhor está sobre nós, a Igreja de Cristo, e Ele nos ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-nos a cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos, aleluias, e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar os que andam tristes. Você pode dar um glória ao Senhor por isso, que nós fomos ungidos para isso. Nós fomos separados para isso. Você e eu, nós somos separados para Cristo. E você que está aí com a gente acompanhando esses dias de preparação e tem o desejo de fazer o jejum de Esther, você ainda tem a oportunidade de fazer com a gente o jejum de Esther, porque nós ainda estamos nos preparando. Hoje é o terceiro dia. Então, se você começar hoje, você terá 4 dias para se preparar, para quando chegar na próxima terça-feira, ao meio-dia, você já estar pronto, alinhado, corpo, alma e espírito, para estar participando conosco do jejum de Esther, para estarmos juntos nesse mesmo propósito. Deus abençoe Rita, Eliane, Eliana, Mari, Will. Deus abençoe todos vocês que estão entrando aqui na live com a gente. Gisele, Deus abençoe Gisele, Zenilda, Josélia, Tiago. Todos vocês que estão aí entrando na live, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Zeni Silva. Entra com a gente, Zeni, no jejum. Eu vou abrir o terceiro grupo hoje.
Assim que eu terminar a live aqui, eu já vou estar adicionando todo mundo que quiser. Só que você precisa falar comigo. Na hora que acabar a live, você já me manda mensagem aqui no TikTok, que eu te mando um número de contato para você entrar com a gente. Que lá é que eu mando o PDF explicando como é que será e auxiliando vocês mais de perto. Aqui nós só vamos fazer as devocionais. Hoje é o terceiro dia e o tema de hoje da devocional está lá no livro de Daniel. Daniel, capítulo 10, verso 2 e 3. E o tema da nossa devocional de hoje é o jejum de Daniel, a consagração, a separação, a santificação. Porque o jejum nos leva a isso. E Daniel é uma prova disso. Antes da gente fazer menção da palavra, eu quero você que já faz parte lá do grupo do jejum, me ajude, envie essa live lá no grupo, porque algumas pessoas ainda não entraram. Vai lá, põe lá nos grupos para mim. Você que faz parte lá do grupo, envia lá o link para que os irmãos lá do grupo possam conseguir entrar aqui. Você que já faz parte do grupo, glória a Deus pela tua vida. Deus abençoe Bruna, Marisa, Márcia, Maurílio, Rê, José, José Maria, Elza, Luciano. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar hoje sobre Daniel. Vamos orar para a gente começar a nossa devocional de hoje, devocional do dia 3, para o preparo do jejum. Amantíssimo Deus e eterno Pai, nós te rendemos glória, nós te rendemos graça e dizemos que só o Senhor é Deus e não há outro Deus como tu. E é no nome de Jesus Cristo, pela unção que vem do Espírito de Deus que habita em nós, que nós adentramos agora nos lugares celestiais e pedimos, Senhor, que esta palavra seja uma palavra, Senhor, rema na vida de alguém. Que seja uma palavra de direção, de esclarecimento, uma palavra de revelação para o coração de alguém que precisa. Que esta palavra, Senhor, seja de forma individual para cada um, Senhor, como um maná que vem do céu. Que o Senhor possa, Deus, personalizar essa palavra na vida de cada pessoa que entrar nessa live, seja agora no ao vivo ou depois, quando estiver lá no YouTube, aqui no TikTok. Que o Senhor Espírito Santo possa direcionar essa palavra como uma flecha viva para alguém, Senhor. Que, ó Deus, o alvo, Senhor, seja alcançado. Em nome de Jesus, que o seu objetivo, ó Deus, venha a ser alcançado. Porque eu sou apenas um instrumento, ó Deus. Me usa se for assim a tua vontade hoje. Desce com teu Espírito na casa de cada um e renova, Senhor. Arranca a pedra, arranca o coração que está frio, Senhor, e transforma ele em coração de carne. Senhor, abra o véu dos olhos, ó Deus. Rasgue o véu dos olhos espirituais desta pessoa. Senhor, eu não sei se todos que serão alcançados já são cristãos. Mas, ó Deus, eu também oro por aqueles que ainda não são, não foram ainda tocados pelo teu evangelho. Toca, Senhor, através dessa live, no nome de Jesus. E abençoa cada um, no nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Cadê o povo do jejum? Cadê o povo que está lá no grupo? Deus abençoe. Cada um que já está compartilhando, compartilha. Você também que curte, você me ajuda muito. Raquel, Geise, Joaquim, sejam todos muito bem-vindos aqui. Obrigado você que aí está curtindo a live, mandando os corações. Bruna, Deus abençoe sua vida e todos que estão aí curtindo, porque isso ajuda a live a alcançar mais pessoas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, hoje então nós vamos falar sobre Daniel. Daniel, a gente já sabe que ele era um jovem hebreu que foi levado prisioneiro para Babilônia. Quando ele chega na Babilônia, logo no princípio a gente vai entender que Daniel ele propõe em seu coração a fazer como se fosse uma dieta. Ele rejeita os manjares do rei, ele rejeita o que a Babilônia tinha como cultura de se alimentar, alimentos
que eram agradáveis, que tinham um bom sabor, mas ele coloca no seu coração que ele não ia se contaminar. Por quê? Haviam leis que os hebreus seguiam, que eles não comiam alimentos impuros. Alguns animais, como a gente já sabe, naquele tempo não se consumia carne de porco, era considerado uma carne impura. E todo tipo de aves de rapina ou animais que eram, separados. E quando ele chega na Babilônia e ele vê que lá a cultura era diferente, eles se alimentavam de comidas impuras, eles não tinham Deus de Israel como Deus. Ele então decide e propõe no seu coração que ele não ia se contaminar, que ele iria se separar, que ele iria somente se alimentar daquilo que ele sabia que era um alimento puro, que não era comida que estava oferecida a outros deuses. Decide ter uma vida separada, mesmo estando no meio de um povo impuro, mesmo estando no meio de um povo que não adorava o seu Deus, mesmo estando no meio de um povo que não entendia a sua forma de ver a vida. Ele decide, é como se ele tivesse decidido viver uma vida jejuada, separado dos alimentos que eram considerados impuros. Quando ele toma essa decisão, ele chama os seus amigos, que nós já sabemos que é Sadraque, Mesaque e Abednego, que os seus nomes originais eram Ananias, Misael e Azarias. Então eles 4 decidem não se contaminar. Eles se unem nessa mesma postura, nesta mesma decisão. E pelo fato deles estarem unidos nessa mesma postura, eu creio que um passava força para o outro, um ajudava o outro, e no final de 10 dias, eles foram avaliados. E quem estava avaliando chegou ao consenso de que eles estavam melhores do que os outros. Quando Daniel ele propõe isso, você vai ver que a postura de Daniel não era só sobre alimento. A postura de Daniel era sobre consagração. Era sobre querer continuar com a vida próxima a Deus. Era sobre querer ser separado, ser diferente. Não é porque eu estou no meio de um povo que não entende o meu propósito, o meu chamado, que não entende o meu Deus, é que eu vou me contaminar. Daniel, ele decide que ele não se contaminaria. Ele decide que ele teria uma vida separada diante do Senhor. Ele decide que ele iria purificar a sua vida. E quando a gente vai olhar o jejum de Daniel no capítulo 10, que é o que nós vamos ler agora, lá no começo ele decidiu se separar e agora ele fala novamente aqui, ó. Aqui já é um outro tempo, muito tempo depois você vai ver que mesmo com tanto tempo que Daniel já estava na Babilônia, que ele acabou vivendo o resto dos seus dias lá, ele continuava sendo um homem de oração. Ele orava 3 vezes ao dia, porque é como eu disse aqui em outros momentos da live, em outras lives, não é só simplesmente parar de comer, porque o jejum não é sobre fechar a boca, é sobre abrir o seu coração a Deus. O jejum não é somente sobre deixar de comer alguma coisa ou sentir fome, é fome de Deus. Mas se você não lê a palavra e você não ora, é como se você estivesse fazendo uma dieta, uma restrição alimentar. É como se você estivesse fazendo um jejum intermitente e não é isso, não é esse o objetivo. É claro que o jejum trará benefícios físicos. Claro que trará, melhorará a nossa saúde, vai melhorar o nosso ânimo, vai melhorar tudo na nossa vida. Mas o propósito principal e central é a busca por Deus. É a chegar mais perto de Deus, é receber o renovo de Deus, é se encher de Deus, é mostrar para Deus, eu prefiro a tua presença do que até mesmo um prato de comida. É falar, não, esse tempo que eu poderia estar almoçando, eu vou estar orando. Esse tempo que eu ia parar para fazer um lanche, eu vou abrir a palavra, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vivemos num tempo onde tudo é liberado, mas Deus continua chamando o povo a ser separado.
Tem uma frase comum que as pessoas costumam dizer que crente não bebe, não fuma, mas come demais. Não, a gente não deve achar que isso é uma regra. Não é isso. Nós temos que ser um povo que temos o costume de jejuar. Não temos glutonaria. Nós temos que ser libertos disso. O Senhor, Ele quer nos chamar para um alinhamento com os céus. E é para isso que nós fazemos 7 dias de preparo antes de jejuar. Porque não adianta eu já pegar e montar um prato enorme agora e depois de fazer jejum. Eu não vou conseguir, eu vou passar mal. Porque o nosso corpo, ele precisa se preparar. Nós não temos uma alimentação correta como era nos dias de Esther. Nós estamos tão contaminados com tanta coisa, é tanto açúcar em tudo, é glúten em tudo, tudo tem gordura saturada, tudo tem gordura trans, tudo está contaminado. Então nós precisamos, o nosso corpo precisa de um reset. A nossa vida precisa, a nossa mente precisa, para que nós tenhamos acesso ao lado espiritual, ao nosso Deus, para que o nosso espiritual esteja alinhado, para que o nosso corpo esteja alinhado. Não tem como separar, é corpo, alma e espírito, eles estão juntos. E quando nós não estamos bem no corpo, nós não vamos conseguir estar bem no espírito. O jejum não é apenas uma renúncia, é um alinhamento com os céus. Daniel abriu mão de prazeres, olha aqui. Daniel capítulo 10, versos 2 e 3. Eis que naqueles dias, eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Ele estava chorando, ele estava se pranteando diante do Senhor. Não comi nada que me parecesse agradável. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo, até que se cumpriram as 3 semanas completas. Deixa eu chamar sua atenção para algo aqui. Quando Daniel propôs no seu coração a fazer esse jejum, ele estava buscando uma revelação de Deus, ele estava buscando uma separação para entender algo, para poder passar esta mensagem. Quantas vezes nós conhecemos pregadores, pregadoras, pessoas que pregam a palavra, mas elas não sabem o quanto é importante jejuar e se consagrar no momento que você vai buscar uma revelação de Deus, um direcionamento para uma palavra. Até para pregar, até para louvar, até para fazer algo na obra do Senhor, nós precisamos jejuar, nós precisamos buscar. Quando a gente vai olhar para Daniel, você vai ver que ele não faz um jejum completo. Quando nós olhamos o jejum de Daniel, a gente vai entender que Daniel ele faz um jejum parcial, ele tira algumas coisas. E como você, pastor, eu quero entrar no jejum de Esther, mas eu não estou pronto para pegar e ficar 3 dias sem comer nada. Nós temos lá no Paz do Senhor Jesus, Sirlene. Manda lá no grupo, Sirlene. Para mim, por gentileza. Porque a nossa live não vai ser demorada. Daqui a pouquinho eu tenho que encerrar, que eu tenho um compromisso agora. Hoje é dia de culto, né? Então manda lá no grupo para mim, Sirlene, por gentileza. Obrigado. Ela compartilhou lá. Deus abençoe. Acabei de ver aqui que você compartilhou e já curtiu. Obrigado. Gratidão. Quando Daniel ele faz isso, ele faz o jejum parcial, eu vejo que tem muitas pessoas que precisam entender que nem todo jejum é você ficar o tempo todo sem comer nada, mas você abrir mão de algumas coisas. Tem gente que, por exemplo, propôs no coração a fazer um jejum para sempre de alguma coisa, a não consumir mais um tipo de alimento que outrora essa pessoa gostava muito, e o Espírito de Deus guiou ela para abrir mão daquilo ali. Eu conheço pessoas que abriram mão. Eu mesmo já abri mão. Eu não tomo refrigerante. E eu tomava muito café. E no dia 9 agora, dia 9 de abril, vai fazer 60 dias que eu não tomo café. Foi algo que o Espírito Santo me direcionou. Eu não sei se será para sempre. Vai ser até quando o Senhor quiser que eu faça. É um jejum parcial. É jejuar de algo. É um jejum parcial. Daniel, ele decidiu tirar algumas coisas da sua vida para que ele tivesse facilidade de ouvir a Deus. E a gente vai ver nessa passagem que houve uma batalha espiritual. Quando você propõe no teu coração a fazer um propósito, a fazer um jejum, tá travando aqui toda hora. A fazer um jejum, a fazer um propósito, irmã Cirlei,
irmã Sheila, Bruna, quando nós propomos no nosso coração, há uma batalha. Todas as bênçãos do Senhor já foram liberadas para nós. Todas as bênçãos estão liberadas, todos os milagres, todas as portas que você precisa que sejam abertas já estão liberadas. Mas qual é a questão? Nas regiões celestiais, há guerra espiritual. E a Bíblia diz 16 e 10 que há demônios nas regiões celestiais que lutam para que as nossas orações não sejam respondidas e para que a nossa vida espiritual se abata, para que a gente desista de um propósito, desista do jejum. Eu tenho certeza, você que está no propósito comigo, você já está 3 dias sem açúcar, 3 dias sem café. Você já está no 3º dia sem o pão, aquele pãozinho da manhã. Porque nós estamos no preparo. E no preparo nós estamos fazendo um jejum parcial. Tiramos algumas coisas, igual Daniel. É muito parecido com o jejum de Daniel. Só não tiramos as proteínas de animais. Até agora. Que o jejum ainda vai começar. Nós estamos preparando o nosso corpo. Nós estamos desinflamando o nosso corpo. E o que acontece? Daniel, ele propõe no coração dele que ele iria fazer esse propósito. Enquanto ele está em jejum, ele está orando 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Tem gente que está jejuando e não para 1 minuto para orar. Não tira 10, 15 minutos para falar com Deus. E qual é o nosso problema? A gente tem tanta pressa quando a gente está orando, a gente só fala e não dá 1 minuto para Deus responder, como eu falei ontem na oração, na devocional sobre Josafá. Nós precisamos também deixar Deus responder e dar direção, não é só falar. A gente tem que deixar também para o Senhor falar. E Daniel, então, ele se aplica e ele espera. E a Bíblia diz que desde o primeiro dia, a oração foi ouvida e Gabriel já estava trazendo a resposta para Daniel. Porém, ele foi parado nas regiões celestiais. Leia o capítulo 10 que você vai ver que batalha espiritual ela é real. Quando ele está voltando, um demônio, uma potestade, ou melhor, um principado da Pérsia, paralisou a oração de Daniel, paralisou a resposta, entrou em batalha e Miguel teve que descer. Foram 21 dias para a resposta chegar, só que ela estava liberada desde o primeiro dia. Deixa eu te dizer algo, você que começou comigo há 3 dias, nesse preparo, e você já apresentou alguma causa diante do Senhor, a sua resposta já veio. Mas pode ser que você ainda não recebeu ela porque existe essa batalha. Pode ser não, com certeza está tendo uma batalha de desânimo, é angústia, fora a tua batalha interna, porque o seu corpo está sentindo, o teu espírito está sentindo. Nesses dias que você tirou o açúcar, tirou o café, tirou o pão, o corpo vai sentir. Não é só sobre comida. É como eu falei hoje mais cedo no grupo. A comida é algo espiritual, sim. Se alimentar é, porque a Bíblia diz: quer comais ou quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Se não fosse um ato espiritual, se não fosse algo que Deus se importasse, você acha que a Bíblia falaria tantas vezes sobre jejum, tantas vezes sobre separação, tantas vezes sobre não se contaminar, tantas vezes sobre a importância de se separar? Você vê o profeta Elias. O profeta Elias ficou numa dieta ou um jejum parcial durante 6 meses na beira do rio Querite, aonde os corvos vinham alimentá-lo com pão e carne. Ele só comia isso, pão, carne e água. A gente vai ver o jejum de Moisés, que foi sobrenatural. Ele ficou 40 dias sem comer e sem beber. Por quê? Porque Deus estava dando para ele as tábuas da lei. Todo jejum envolve uma revelação poderosa. Todo jejum envolve um direcionamento poderoso. Todo jejum envolve. Olha Josafá, que colocou o povo para jejuar e para orar. O que foi que aconteceu? Os inimigos foram derrotados. Olha Esther, que é onde nós estamos nos espelhando para fazer esse propósito. E Esther, ela jejuou por 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Para quê? Para ter livramento de morte. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Se você entender que a distância entre você e a resposta de Deus, o direcionamento, é o jejum que te leva para próximo de Deus. Claro que jejum não é barganha.
Jejum não é barganha. Não é eu vou jejuar, eu vou te entregar o jejum e o Senhor me dá isso. Não é isso. É que sim, o jejum abre portas porque ele muda você. Ele não muda Deus, ele muda você. Ele prepara você e ele te ajuda a guerrear as guerras espirituais. Você já orou de madrugada? Você sabe por que a oração da madrugada é tão poderosa? Porque nós estamos em jejum. Porque enquanto dormimos não comemos. E aí acordamos às 3, às 3h30, às 4 horas, às 3h03, às 15 para as 4, acordamos nesse horário e nós já estamos com o estômago vazio há algumas horas, então nós estamos começando a entrar em processo de jejum no nosso corpo, e aí a gente se desperta porque é a hora de guerrear. É a hora que nós realmente estamos prontos para uma peleja espiritual. É por isso que a gente acorda muito na madrugada e às vezes a gente não entende. Nós precisamos ir orar. É um horário espiritual. Daniel abriu mão dos prazeres temporários porque ele desejava algo maior, sensibilidade espiritual e acesso ao sobrenatural. Era o que Daniel estava buscando. Ele precisava de um direcionamento, ele precisava de ter acesso. Eu te pergunto, qual direcionamento você está buscando? O que é que você vai buscar no jejum? Eu te desafio a você olhar para dentro de você. Será que você não precisa jejuar? Como está a sua vida sem jejuar? Como vai a tua vida sem buscar, sem orar, sem buscar a face do Senhor? Será que nós estamos vivendo de altos e baixos? Será que a gente não consegue enxergar o quanto é necessário o jejum e a oração? Daniel, um profeta, orava 3 vezes ao dia. Com certeza Deus diariamente trazia a resposta para ele. Hoje o Senhor está dizendo: separa-te e eu vou revelar o que você precisa. Lá em Jeremias 33:3, o Senhor ele diz para Jeremias: clame a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Clame ao Senhor e Ele vai te mostrar aquilo que você ainda não sabe. Aquilo que ainda você não conhece, as profundezas do que Deus tem para você, a profundidade do que Deus tem para fazer na tua vida. O quão grandioso é Deus e como a gente não quer pagar preço para buscá-lo, para ouvi-lo, para ser mais íntimo dele. Reflexão de hoje: o que tem contaminado a minha vida espiritual? Porque veja, lá no capítulo, no verso 8, Daniel, ele propôs no coração a não se contaminar. E hoje, quantas coisas nos contaminam? Não é só alimento, não é só comida. Quantas coisas têm nos contaminado? Como, por exemplo, contaminações auditivas, quantas músicas impuras que mesmo a gente sem querer, a gente acaba se contaminando por causa de algumas músicas profanas. Quantas músicas profanas que às vezes é vizinhos que colocam no mercado, a gente vai e a gente escuta. Quantas vezes a gente vai, sai de casa e é carro de som passando com músicas impuras. Tá chovendo, né? Começou a chover aqui, gente. Aquela chuvinha. Quantas vezes nós nos contaminamos porque a gente está ouvindo, então a gente tem que purificar nossos ouvidos. Como, pastor, eu estou no mercado e tá lá aquela música, que é aquela música que as pessoas chamam de chiclete, que gruda na mente. E a gente acaba aprendendo que nem aqui mesmo nessa plataforma, você vai passar para ver um vídeo, você começa a ver uma coisa, daqui a pouco entra coisas que você não queria ver, não queria ouvir. Então você precisa o quê? Você precisa redirecionar a tua vida e repreender e sempre estar em espírito de oração. E o jejum é uma arma para isso. Existem hábitos ou conteúdos, como eu estou falando aqui, ou ambientes que eu preciso me afastar? Nós temos que ter essa conscientização. Será que não tem amizades que você precisa afastar? Lugares que você precisa se afastar? Pessoas que você precisa ter coragem de afastar na tua vida porque estão te contaminando? Sempre te puxam para trás, você fala, vou voltar para Jesus, e a pessoa fala, não, vamos pro bar, vamos pra balada tal, vamos pro rodeio tal. Será? Ei, amigas que te chamam para Jesus, essas aí Deus colocou na tua vida. Pode até estar fraca, mas te chama.
Vamos embora, vamos lá, vamos fazer o propósito. Quantas pessoas entraram no jejum porque a amiga chamou? Vamos lá, vamos fazer esse jejum, vamos, nós precisamos de um reset na nossa vida espiritual. A gente precisa voltar ao primeiro amor, a gente precisa voltar às primeiras obras, porque o jejum ele faz isso. Ele faz a gente voltar, a gente resetar. A paz, Ana Cristina. Agora vamos lá. Outra coisa que você tem que refletir, você está disposto a viver uma vida de separação para Deus? Não é para ter um benefício, mas para Deus. Será que nós estamos dispostos? Porque quando Daniel ele chega e ele decide não se contaminar, ele estava disposto. Lá no capítulo 1, sendo um jovem, entre 13 e 18 anos, ele tinha essa idade. Agora aqui no capítulo 10, ele já está bem mais velho. Eu não vou saber aqui exatamente a idade, que eu acabei não anotando. Que eu gosto de anotar. Essa Bíblia aqui é nova, então ela não tem nenhuma anotação ainda. Mas Daniel já era um homem mais velho, já era um sábio diante do rei, já era alguém que tinha uma posição, era um sátrapa, era um príncipe lá dentro da Pérsia, já era alguém de respeito naquele lugar, já era considerado um homem sábio, mas mesmo assim, orando 3 vezes ao dia, não tendo negado ao Senhor, não tendo aderido à cultura maligna de Babilônia e da Pérsia, ele estava disposto a se separar para Deus, para ouvir Deus, para ser direcionado por Deus. Consagração não é um isolamento. Não adianta você simplesmente se isolar, porque hoje é quase impossível você fazer jejum e se isolar. Você que é mulher, esposa, você tem filhos, tem marido, você vai fazer jejum, você vai continuar preparando as coisas para os seus filhos. Ontem mesmo, eu preparei um bolo de maracujá para o meu esposo e para o meu filho. Aqui em casa, a gente já tem algumas restrições. Quase não consumimos doce, açúcar, nada disso. Poucas coisas que saem fora da nossa maneira de viver, que eu não chamo de dieta, mas uma vida separada. Agora, ontem eles queriam comer um bolinho. Eu fiz um bolo normal para eles, com trigo, com açúcar. E eu fiz um para mim, de caneca, sabe? De canecas assim. Fiz na air fry. Fiz o meu sem açúcar. Ao invés de colocar trigo, coloquei um pouquinho de fubá. E coloquei o maracujá, coloquei o ovo. Fiz ali a receitinha saudável, sem açúcar para mim. E foi o meu lanche da tarde. Para você propor uma vida assim, você tem que estar com muita certeza. Quem entrou comigo, eu tenho certeza que você esqueceu de um detalhe. E agora, que chegou no dia 3, no dia da sexta-feira santa, antes da Páscoa, você lembrou. E o ovo? E agora? E agora? Vou ficar sem chocolate? Vai! Você vai abrir mão por alguns dias. Lembrando. Por quê, pastor? Então você fez um jejum desse, um propósito desse, justo na semana de Páscoa? Claro, porque não é sobre chocolate a Páscoa. A Páscoa é sobre Jesus. Chocolate você pode comer o ano todo, na hora que você quiser, não é verdade? Mas a Páscoa, para nós cristãos, sabendo que as datas em hebraico são diferentes, mas para nós cristãos, a Páscoa é Cristo crucificado e ressurgido, ressurreto, ressuscitado. Não é sobre chocolate, não é verdade? Por que, pastor, você escolheu? Exatamente para que a nossa carne venha a entender e a nossa alma se coloque em postura de humilhação diante do Senhor e falar, eu prefiro a presença de Deus. Se você não consegue resistir um chocolate, você então ainda não entendeu sobre o que é o jejum. Você ainda não entendeu, não é verdade? Irmão Ney, Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus. Não é verdade? N, Yara, Silvia. É sobre Cristo. É sobre Jesus. O nosso Cristo. Independente se tem chocolate ou não, guarda. Guarda. Espera. Faz igual Daniel. Eu propus no meu coração que eu não vou comer desse manjar. Eu propus no meu coração que eu quero buscar a paz do Senhor. Eu quero renovo. O quanto você quer ser renovado? É o quanto você está disposto. Sim, a graça ela é de graça. É sim. Mas para ser alguém separado, para ser alguém realmente que quer ser instrumento de Deus, que quer ter uma vida de intimidade com Deus, sim, há um preço, sim.
assim. Sabe Paulo, o apóstolo, que era um fariseu, perseguidor de crente? Quando ele teve encontro com Jesus lá em Damasco, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando ele teve encontro com Jesus lá e ele cai no chão e já perde a visão, ele fica cego e ele escuta aquela voz que o chama e fala: duro é para ti, Paulo, lutar contra os arguilhões. Não adianta você lutar com algo que é mais forte do que você, Paulo. Paulo, você não está perseguindo, não é ser humano, não, você está me perseguindo. Quando ele tem esse encontro poderoso, eu estou falando com alguém aqui, você que quer ter que ser mudada. Aquela cegueira de Paulo foi algo sobrenatural. Não foi só na carne, foi espiritual. E sabe o que Paulo fez? Deixa eu te contar. Paulo fez o jejum igual de Esther. Você sabia disso? Não foi igual de Daniel, não, porque Daniel se separou e tirou algumas coisas. Não ficou sem comer totalmente. Mas Esther ficou, e Paulo também. Paulo ficou 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. E cego. Se humilhando diante do Senhor e pedindo perdão pelos seus pecados, pedindo misericórdia a esse Deus. Ele queria entender, e durante 3 dias ele conseguiu entender quem era Jesus. E tem gente que está a vida toda na igreja, está a vida toda ouvindo falar de Jesus e ainda não entendeu, porque não quer jejuar, não quer buscar, não quer compreender, não quer chegar diante do Senhor e falar: Senhor, revela-te a mim, porque foi o que Daniel fez nesses 21 dias. Senhor, revela a tua direção, eu quero entender os seus escritos, eu quero entender a profecia dos profetas, eu quero entender. E Paulo estava: eu quero entender, eu quero entender, eu quero entender. 3 dias para Paulo foi como se fossem os 3 anos para Pedro, que andou com Jesus. Paulo precisou de 3 dias em jejum. E naqueles dias que ele ficou em jejum, quando você vai ler Atos 9, você vai entender que na mesma hora Paulo recebe o dom de visões com detalhes. Ele teve a visão daquele profeta que vinha colocar as mãos sobre a cabeça dele. E ao mesmo tempo o profeta estava tendo visão lá, que ia até onde Paulo estava e colocava a mão sobre a cabeça dele. E ele voltava a enxergar. A vida de Paulo nunca mais foi a mesma. Porque ele encontrou Jesus e ele se aplicou ao jejum e à oração. Tem muita gente que está encontrando Jesus e não está querendo intimidade com ele. Porque não adianta só aceitar Jesus. Precisa propor no seu coração: eu vou buscá-lo, eu vou examinar as escrituras, eu vou ler a palavra e eu vou jejuar. Agora vamos lá. Assim como Daniel, nós escolhemos renunciar. Você que entrou nesse propósito junto comigo, junto com os grupos, você que quer entrar a partir de hoje. Hoje é o último dia, ontem eu não consegui fazer, você teve a chance de mais um dia eu tô aqui falando com você que quer entrar. Hoje eu vou abrir o último grupo. Hoje é o 3º dia, eu vou abrir o grupo 3. Por quê, pastora? Porque eu preciso enviar para você o PDF. Você vai receber lá no grupo, como todo mundo já recebeu, né? Todo mundo já recebeu o PDF de como fazer o preparo e de como fazer o jejum a partir do dia 7. O jejum, nós separamos 4 níveis de jejum e um deles, o nível 4, é o jejum de Daniel. Você vai seguir um modelo parecido, porque nós não conseguimos fazer igual, tá? É igual o Esther. Nós vamos fazer um jejum espelhado ao jejum de Esther, não é idêntico. Porque a gente tem que saber que existe condicionamento físico, existe situações e nem todo mundo está pronto para isso. No jejum de Daniel, por exemplo, quem toma remédio não pode ficar com o estômago vazio. Quem faz tratamento, por exemplo, a pessoa faz um tratamento contra um câncer, como essa pessoa vai ficar 3 dias sem comer nada? Então a gente tem, que é o nível de número 4, que é para quem toma remédio, para quem nunca jejuou na vida e vai fazer pela primeira vez. A pessoa já está sendo preparada durante 7 dias. Quando chegar no dia de fazer, ela vai fazer com mais facilidade, vai conseguir orar melhor, vai conseguir buscar melhor a Deus, vai estar mais conectada porque ela vai estar desinflamada. Então vai ter mais facilidade física para fazer. Vamos lá. Assim como Daniel escolheu não alimentar a sua carne, né, a sua alma, ele escolheu buscar ao Senhor,
ficar 21 dias ali em oração, em propósito, nós também estamos escolhendo. Eu quero que você declare agora em nome de Jesus. Coloca a tua mão no teu coração. Aleluia. E diga assim: Senhor Jesus, eu me proponho a fazer esse propósito. Tira tudo o que não te agrada. Vamos, tenha coragem, diga em voz alta. Senhor, eu me proponho a fazer esse propósito, esse jejum. Tira de mim tudo o que não te agrada. Arranca de mim. Declare: Senhor, purifica os meus olhos. Sabe por quê? Muitas vezes nós somos maliciosos ou só olhamos as coisas com um olhar de maldade. Temos que ter os olhos purificados. Aprender a olhar como Jesus olharia. Purifica os meus olhos, santifica os meus ouvidos. Lembra que eu falei? Muitas vezes nós somos obrigados a ouvir, então nós precisamos falar assim com o Senhor. Diga: purifica os meus ouvidos. Coloque a mão no teu coração e declare. Declare em nome de Jesus: Senhor, limpa o meu coração. Diga com mais autoridade: Senhor, limpa o meu coração. Aleluia, glória a Deus. E enquanto você declara isso, o Espírito Santo está indo aí na sua casa e colocando em você o desejo de estar neste propósito, de buscar a face do Senhor, de estar purificado diante do Senhor. Que o Espírito Santo te visite hoje, em nome de Jesus. Você que quer essa sensibilidade espiritual, você que já está nesse propósito de jejum, isso aqui agora que eu vou falar não vai ser para você, mas você que está aí hoje e está pensando: será que eu faço um propósito? Será que eu faço esse jejum ou não? Eu te desafio hoje a tirar 10 minutos com o Senhor e perguntar para o Senhor o que é que você precisa tirar hoje. Um alimento? Será que é excesso de internet? Será que é muito Instagram, muita internet, muita preocupação com as coisas, muito Netflix, porque hoje é feriado? Será que você passou a sua manhã toda assistindo Netflix e não orou? Eu te desafio. Neremanda, a Silene está com a gente lá no jejum, ô glória. Será que você passou a manhã toda assim? E já pensou, será que tem culto aí na sua igreja hoje? E você já pensou: não, hoje é feriado, vou ficar em casa? Que dia é hoje? O que nós cristãos consideramos que hoje é? O dia da crucificação. Você acha mesmo que Jesus morreu na cruz para você pegar e ficar em casa? Para você não orar? Para você ficar assistindo Netflix? Para você ficar vidrado em dorama o tempo todo? Será que Jesus morreu na cruz para você viver essa inconstância espiritual? Uma hora você está na igreja, uma hora você não quer saber de igreja, uma hora você está orando, outra hora você não quer saber de orar. Será que Jesus morreu na cruz para isso? Jesus morreu para que fôssemos libertos da prisão do vício, da prisão da prostituição, da prisão da glutonaria, da prisão das redes sociais, que sim, nos aprisionam, roubam o nosso tempo. Eu estou finalizando essa live agora e eu deixo essa palavra para você refletir. Quer comais, quer bebais, faça para a glória de Deus. Sirva para a glória de Deus. Peça para que o Senhor purifique os teus olhos, purifique os teus ouvidos e limpe o teu coração. E eu quero que você escreva aqui nos comentários: olhos, ouvidos e coração purificado. Escreve: olhos, ouvido e coração purificado. Porque é isso que o jejum fez com Daniel. Aleluia.
Ele se tornou o homem mais sábio daqueles tempos. Ele ganhou tanta sabedoria e notoriedade, ele tinha tanto acesso à voz de Deus, porque o jejum nos traz essa sensibilidade espiritual, como a irmã Sirlene já declarou lá no grupo. Como aconteceu o livramento de morte na vida, da Dula ontem. Isso aí, olhos, ouvido e coração purificados. Nós temos uma sensibilidade espiritual e nós temos o acesso ao céu, o acesso a Jesus. Nós nos aproximamos dele. Tem gente que fala assim, não, eu tenho Jesus no meu coração, mas não ora, não busca, não lê a palavra, não pratica o que o Senhor mandou que a gente praticasse, que é o que está em Isaías 58, que é o verdadeiro jejum. É quando nós criamos em nós compaixão com as pessoas. Quando estamos em propósito, seja um jejum, escuta, parcial, que é igual ao de Daniel, ou um jejum total, igual ao de Esther, ou Daniel, ou um jejum total, igual ao de Esther, ou um jejum que é semi-parcial, você não come, bebe líquidos, que existem vários tipos de jejum. Jejum é simplesmente arrancar alguma coisa. Arrancou. Samara, seja bem-vinda. E abençoa as pessoas, que muda o nosso coração, que a gente para de ser juiz, a gente começa a ser alguém misericordioso, a gente ama, a gente perdoa, a gente ajuda as pessoas necessitadas. Vai lá e abençoa a pessoa pobre, vai lá e traz para perto de Jesus a pessoa que está em luto. A gente chora com aqueles que choram. Misericórdia. E uma das formas de saber se eu estou praticando o jejum da forma certa, eu me torno misericordioso. Facilidade de perdoar. Por que tem gente que não perdoa mais? Porque não jejua. Pode até jejuar, mas está jejuando então errado. Porque o verdadeiro jejum causa em nós esse romper. Misericórdia é ativada. E eu quero orar por você aqui agora em nome de Jesus. Lembrando, vou encerrar aqui, vou orar e vou encerrar. Você que ainda quer participar do jejum com a gente, que começa no dia 7, nós estamos nos preparando para esse jejum poderoso. Me chama aqui no TikTok. Vou te mandar o contato e nós vamos abrir o último grupo hoje, tá bom? Vou mandar tudo para vocês, as informações, para vocês não se perderem. Se eu colocar vocês nos grupos que já estão, o grupo já está muito adiantado. Então, eu teria que mandar tudo de novo. Seria trabalhoso. Então, por isso estou abrindo esse terceiro grupo, tá bom? Vamos orar então? Soberano Deus e Pai. Senhor, nós já clamamos e pedimos que o Senhor purifique os nossos olhos, nosso ouvido e o nosso coração. Pai, o jejum é um quebrantar, ó Deus, que venhamos a nos quebrantar como Daniel fez. Pai, se Satanás está lutando já nos lugares celestiais para que esta mulher, para que este homem não queira fazer ou não consiga fazer o jejum, porque o diabo sabe muito bem o poder que tem o jejum. Então nós te repreendemos, Satanás, no nome de Jesus, e clamamos, Senhor, a Ti. Envia anjos, ó Pai, com espada desembainhada e lute as nossas pelejas, ó Deus. Pai, se tem um demônio de prisão, ó Pai, de droga, de vício, de maldição hereditária, imoralidade sexual, nós repreendemos no nome de Jesus e declaramos: haverá uma unção de purificação de olhos, ouvidos e coração, santificação e separação a Ti, Senhor. Nos traz, ó Pai, a unção da misericórdia e do perdão sobre nós. Quebranta-nos, ó Deus, de tal forma que venhamos, ó Deus, a nos humilhar debaixo da Tua mão poderosa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu declaro no nome de Jesus Cristo que todos nós estamos dispostos a ter uma vida de separação, em nome de Jesus. Declare: eu estou disposto a ter uma vida consagrada e de separação, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Obrigado a todos que entraram. Cada coraçãozinho, cada curtida abençoou essa live. Mais tarde, essa live estará liberada aqui, né, na plataforma e também lá no meu canal. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre tua vida, sobre tua casa e família. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Fique na paz e até amanhã.